Então, mais uma vez, bom dia, bem-vindos. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje. É, Pessoal, e mais uma vez, sempre lembrando vocês, qualquer dúvida, libera o microfone e fala, faz a pergunta ou escreve no chat, menos o José que tem que escrever, senão a gente não consegue escutar, Não for né? não, não for Coitado do não, rapaz, vamos vai lá. acabar comprando o microfone É, só por conta nossa, dessa sacanagem. Em Paraíso do Norte deve ter uma loja que dá jeito disso aí. pior que eu tô com dois Vamos falar microfones então no fundo. sobre os elementos da ação, né? Nós ontem estávamos conversando sobre os elementos da ação e só fazendo uma retomada bastante rápida, né? É, Nós vimos que os elementos da ação eles são três, se dividindo entre partes, causa de pedir e pedido. Nós começamos a falar sobre partes e analisamos três conceitos de parte. Nós estudamos parte processual, que são as pessoas identificadas no processo como parte, né? Aqueles nomes que são colocados no polo ativo ou no polo passivo, essas são as partes processuais. Vimos também a ideia de parte material, e quando nós falamos em parte material, nós nos referimos a quem vai ser beneficiado ou prejudicado pelo processo, né? Muito importante nós entendermos que a compreensão da parte material é a análise de quem efetivamente detém o direito que está sendo discutido naquela demanda. Então, não necessariamente a parte material vai estar no processo. E eu analiso sempre quem vai ser beneficiado ou prejudicado. E, por fim, nós falamos ontem sobre a parte legítima, está até aqui marcado sobre a nossa análise, né, de ontem, que parte legítima é aquele indivíduo que tem autorização para estar em juízo. E essa autorização ela pode ser legal, no sentido de que a lei determina essa autorização, como acontece na ação civil pública, como acontece em relação aos sindicatos, ou também pode ser convencional, que é a figura da procuração. Quando se outorga, né, se passa uma procuração para outra pessoa. Nós encerramos a outra aula aí e ficou faltando o último conceito, né, os dois últimos conceitos sobre parte, que é a figura da parte complexa e parte simples. As duas últimas classificações. E, pessoal, isso é muito tranquilo. Para que você entenda, né? Vamos já marcar para destacar para você. A gente chama de parte complexa quando eu tenho um incapaz como parte. Então, isso é uma forma de você verificar essa situação logo de cara, de uma maneira bastante direta e objetiva. Chama-se de parte complexa quando se tem um incapaz como parte, um incapaz como autor ou um incapaz como réu. E por que que a gente chama isso de parte complexa? Porque se a parte do processo for um incapaz, ele não pode estar sozinho. Lembra que o incapaz ele tem que ser assistido, ou ele tem que ser representado dependendo da idade. Então, quando vocês estudaram capacidade civil lá em Direito Civil 1, vocês viram que de 0 a 16 a pessoa é absolutamente incapaz. E o absolutamente incapaz, ele é representado. Todos os atos da vida civil dele precisam ter a representação do seu representante legal, que normalmente é seu genitor ou genitora, né, seus pais. Agora, se ele tiver entre 16 e 18, ele é relativamente capaz. Ele ainda não consegue fazer as coisas sozinho, mas ele precisa ser assistido. No processo é a mesma coisa. Se eu tenho um incapaz, e aqui voltamos a falar de algo que foi conversado a aulas anteriores, que a gente não pode confundir capacidade com legitimidade. O incapaz, ele pode ser parte. Tanto é verdade que quem propõe ação de alimentos é o incapaz. Se for uma ação de alimentos proposta pelo menor, o autor da ação é o menor, ainda que com 2 anos. Então, o incapaz ele pode ser parte. A diferença é que para ele ser parte, ele vai ter que ser auxiliado por alguém. E aí nós temos, de uma maneira bastante informal, essa verificação de que eu tenho duas pessoas para regularizar uma parte. Porque a parte é só o menor, mas para esse menor poder ser parte, ele vai ter que ser acompanhado pelo seu representante ou pelo seu assistente. Isso é parte complexa. A gente verifica a parte complexa quando eu tenho um conjunto formado pelo incapaz e o seu representante. Né? Então, está até colocado aqui no material, né? Representa com o conjunto formado pelo incapaz e seu representante
ou pela pessoa jurídica e seu órgão representativo. A pessoa jurídica também é um exemplo de parte complexa. Por quê? Porque, primeiro, que pessoa jurídica não tem como a empresa ir na audiência, por exemplo. Então, a empresa sempre será representada por alguém. Normalmente, o seu gerente, ou algum funcionário, ou uma pessoa alheia também. Na figura de pessoa jurídica, ela tem sempre alguém que vai representá-la. Isso também é parte complexa. Então, em resumo, para nós entendermos parte complexa, nós precisamos pensar que existe parte complexa sempre que eu tenho um incapaz ou tenho uma pessoa jurídica. Por quê? Porque são pessoas que precisam ser acompanhadas por alguém. Isso é parte complexa, porque eu tenho dois para formar um, sabe? Mas a parte é o próprio incapaz. Entendeu isso? Tudo bem? E o que é parte simples? Parte simples é o oposto. Parte simples é a pessoa que é capaz e ela consegue dar conta de sozinha para o processo. Ela não precisa que ninguém auxilie, ela não precisa de representante, ela não precisa de auxílio. Ela vai sozinha, só depende do advogado, mas aí o advogado não conta nisso. Então, parte complexa e parte simples são situações distintas. Na parte simples, a pessoa está sozinha em juízo, e na parte complexa, ela precisa ser representada, acompanhada, assistida por alguém, ou por ser incapaz, ou por ser uma pessoa jurídica. Então, aqui é uma conceituação bem tranquila. Opa, Ellison, onde você perdeu? Que daí eu repito. Só me fala onde que travou para você que eu repito. Professor, não estou te vendo nem ouvindo. Acho que travou. Tá me ouvindo? Não? Aqui tá ok. Eu tô vendo, ouvindo, beleza. Oi. Denise? Alô? Oi. Estou Foi a Denise falando. que travou. Eu tô ouvindo, normal. Eu sou O José tá ouvindo. Lucas, tá ouvindo? Tá me vendo e ouvindo? Tô sim. O outro José também, o Lucas também. Eu Ellison? também. Ok. Ellison? Denise, a Denise travou. Eu acho que é a internet de vocês. É a internet deles. A Denise caiu e o Wellington também aparentemente caiu. Os dois caíram, Foi isso que aconteceu, então. Beleza. Eles devem estar tentando voltar, só para eles não perderem. Vamos aguardar um pouquinho para ver se eles retornam. Enquanto isso, vou cantando uma música aqui pra ver se meu som tá melhor. José, é impossível te entender, criatura. Oi? Eu falei que eu ia cantar uma música pra ver se meu som tá melhor. Meu som tá Eu melhor? podia cantar uma música ou você vai cantar uma música? Eu cantar, pra testar o som. Entendi, mas você é cantor? Não. Não, tô zoando, era só pra Pode testar. Ah, tá. Tô sabendo que você é cantor, pode cantar também. Quem é cantor? Você, Ah, eu sou? Como é que não você é? sabe disso? Eu vi. Mas você viu onde? Meu Deus, Nas que suas medo redes dessas sociais. coisas. Internet é um problema, né? Quem sabe? Eu combinei com o Thiago. É sério isso, eu combinei com o Thiago. Na verdade, teve uma conversa tá lá na vendo? faculdade com o professor Gilmar, que é um dos donos, que a gente ia marcar um dia que ia cantar eu e o Thiago. A gente ia preparar umas músicas para cantar no intervalo. Isso é sério, não é brincadeira não, isso é sério. Como eu e o Thiago a gente se conhece desde a faculdade, né? A gente estudou junto. A gente estava combinando, mas aí deu essa situação da quarentena. Mas isso vai acontecer esse ano, fiquem tranquilos. Não voltaram. Vamos continuar então, eles voltando, daí depois eu falo com. Deixa eu ver se eles mandaram alguma coisa no WhatsApp. Mandaram aqui. Eles não estão conseguindo. Ellison, provavelmente é a internet de vocês. Acabei de ver que vocês apareceram aqui para mim. Tô aceitando. Oi, Ellison, Denise, voltaram? Estão aí? Voltou, professor. Foi a internet de vocês, viu? A gente estava aqui esperando. Então vamos continuar. Ellison, você parou onde? Onde que parou para você? Me fala para eu retomar para você. Parte simples. Tá, vamos lá. Meu também. Beleza. Então, parte simples é quando o indivíduo está sozinho no processo.
Então, ele não precisa de um representante ou de um assistente. Então, quando nós temos, compondo a parte do processo, seja como autor ou como réu, alguém maior e capaz, essa pessoa dá conta de exercer os atos da vida civil sozinho. Isso é parte simples. Então, vamos imaginar que você tem que existe uma ação de... Vou te dar um exemplo, eu não sei se eu comentei isso com vocês, mas eu comentei com vocês da ação contra Perdigão? Não, não lembro. Então tá. Isso Não lembro, aconteceu não. aqui em Arapongas. Eu não lembro se era Perdigão ou Sadia, mas vocês devem se lembrar que no ano passado houve um processo, houve uma propaganda de uma dessas empresas que era de presunto. E o presunto chamava Luiz Augusto. Não sei se vocês lembram disso. Na verdade, o Luiz Augusto era o nome do presunto que não era bom. E aí a Sadia falava assim, a Sadia ou a Perdigão, não me lembro agora. Vamos imaginar que tenha sido a Ah, eu Perdigão. lembro. Você lembra se era Sadia ou Perdigão? Eu não lembro. Não, não lembro, mas eu lembro. Não, mas vamos imaginar que é a Perdigão. O cara chegava na vitrine e falava assim, quero presunto. E aí o vendedor dizia, nós temos o presunto Sadia, que é o melhor e tal. Ele falava, aí aquele ali, aquele é o Luiz Augusto, que era o presunto ruim. Ele deu um nome só para ser carinhoso com o presunto, para ele não se sentir mal. E qual foi o problema geral? Aqui em Arapongas, uma criança numa escola que infelizmente se chamava Luiz Augusto, passou a ser chamada de presuntinho pelos amigos, porque o nome dele era Luiz Augusto. E para piorar a situação, o pai dessa criança também chamava Luiz Augusto. E aí, quando o pai ia buscar essa criança na escola, os amigos dele diziam o seguinte, olha, o presuntão veio buscar o presuntinho. E aí isso gerou uma situação bastante complicada, e o pai ficou sabendo, o pai ficou bravo. E aí o que o pai fez? O pai entrou com uma ação contra a Perdigão, isso aqui em Arapongas, porque por danos morais, ficou pedindo danos morais por ter se sentido lesado e ter tido os filhos lesados, né? Pelo fato de chamar Luiz Augusto e por eles terem utilizado o nome Luiz Augusto em uma propaganda. E aí essa ação teve participação do Ministério Público, porque tinha menor, o autor da ação era um menor, a criança. E aí olha que curioso. Nessa ação, nós tínhamos duas partes complexas. Por que duas partes complexas? Porque o autor era a criança, e para a criança ser autor, ela tinha que estar representada pelos seus pais, porque era menor absolutamente incapaz. Isso é parte complexa. E do outro lado, nós tínhamos a figura da Perdigão, também parte complexa, que a empresa tem que ser representada por alguém. Agora, vamos imaginar que uma professora tivesse feito uma piada e chamado o moleque de presuntinho, a professora com 25 anos. O autor, parte complexa, porque é o menor representado pelo pai, tem que estar junto do pai, mas é o menor que é o autor, e do outro lado, parte simples, porque a professora, sendo maior e capaz, ela está sozinha, ela dá conta de estar sozinha. Isso é parte simples, beleza? Tudo bem, Ellison? Ellison e Denise, que acabaram perdendo aí, tudo certo? Tranquilo. Professor, eu tinha entendido que na simples é incapaz, mas não precisa de representante. Está errado? Está errado. O incapaz, ele sempre precisa de representante. Sempre. O incapaz, ele não pode estar sozinho no processo. Então, na parte simples, é o capaz. É a pessoa que não precisa de auxílio, a não ser do advogado, é claro. Tudo bem, Denise? Tranquilo? Beleza. E aí, com isso, nós concluímos essa parte das classificações referente à parte, ao primeiro elemento da ação. E vamos a uma outra classificação, e aqui uma classificação essencial, que você vai ouvir muito, e isso despenca em perguntas, em questões, em concurso e também na vida prática. Fala-se muito disso, que é a figura da pluralidade de partes. E, jovens, aqui eu vou com a maior calma do mundo. Lembra que o meu compromisso é que você entenda cada palavra que eu estou falando. Primeira coisa que a gente tem que entender. Um processo, ele pode ter somente uma pessoa de cada lado, né? Um autor e um réu. Mas eu posso ter em um processo mais de um autor ou mais de um réu. Não preciso necessariamente que todos os processos tenham somente um autor e um réu. Até por uma questão de economia mesmo. Então, se eu como autor,
me sentir prejudicado por várias pessoas, processar todas essas pessoas em um único processo, é muito mais fácil usar um processo do que fazer um contra cada. Então, faz parte da economia, né, essa possibilidade de termos no polo ativo vários autores ou no polo passivo vários réus. É isso que a gente chama de pluralidade de partes. Pluralidade de partes é quando o polo da ação... O que significa o polo da ação ser plural? É ter mais de uma pessoa compondo esse polo. E aí, pessoa física ou jurídica, tá? Pode ser uma pessoa física e uma empresa, não tem problema nenhum. Mas eu tenho mais de uma pessoa nos polos da demanda. E tem um nome técnico para isso. Qual é o nome? Litisconsórcio. Então, litisconsórcio, que é esse nome que está aqui no material, é o nome que a gente dá para a pluralidade de partes, ok? Então, sempre que eu tiver, seja no polo ativo ou no polo passivo, mais de uma pessoa compondo os polos, a gente tem litisconsórcio, certo? É o nome jurídico que a gente dá. E você vai ouvir muito isso. Vamos formar litisconsórcio, formamos litisconsórcio, aquela ação tem litisconsórcio. Isso é falado o tempo inteiro. E aí o artigo que fala sobre litisconsórcio no CPC é o artigo 113. E nesse material eu acabei colocando para você alguns dispositivos legais para facilitar a visualização de vocês da previsão. E olha o que diz o primeiro, o artigo 113. Ele fala que duas ou mais pessoas, então aqui nós temos essa identificação numérica, né? Podem litigar, ou seja, o que significa podem litigar? Podem estar em um processo. Litigar é estar em um processo. Para o pessoal que está pegando aí o CPC, artigo 113, tá? Duas ou mais pessoas podem litigar, ou seja, podem estar em um processo. E olha que curioso, o próprio caput do 113 diz, no mesmo processo. Então, não são duas ou mais pessoas litigando em processos diferentes. São duas ou mais pessoas litigando no mesmo processo. Isso é fundamental para a gente entender litisconsórcio. No litisconsórcio, eu tenho um processo com vários autores ou com vários réus, tá? É um processo só. E aí, pluralidade de autor ou pluralidade de réus. Em conjunto, ativa ou passivamente. Então, de maneira mais técnica, é claro, o artigo 113 está dizendo o que eu comentei para vocês de forma um pouco mais diluída, que falar em litisconsórcio é falar em duas ou mais pessoas em conjunto no polo ativo ou no polo passivo de um mesmo processo. Isso é litisconsórcio. E aí vem os incisos nos apresentando quando que o litisconsórcio pode acontecer. Até aqui tudo certo? Você consegue compreender e visualizar que litisconsórcio é pluralidade de gente, ou no polo ativo ou no polo passivo. Beleza. Dando sequência. Vamos inciso por inciso analisar o artigo 113. Quando que eu posso ter litisconsórcio? Primeiro inciso. Quando entre essas pessoas houver comunhão de direitos ou comunhão de obrigações. Então, é possível formar um litisconsórcio quando eu tenho mais de uma pessoa e entre essas pessoas existe o que nós chamamos de comunhão de direitos ou comunhão de obrigações. E aí você pode falar para mim assim, professor, eu não entendi muito bem o que significa comunhão de direitos ou comunhão de obrigações. Eu estou me referindo a pessoas que possuem os mesmos direitos, várias pessoas que possuem o mesmo direito. O senhor pode me dar um exemplo? Com certeza. Vou te dar primeiro um exemplo. Oi? Ação sindical. Mas a dificuldade que a gente vai ter aqui, Elison, é que se a ação sindical foi proposta pelo sindicato, eu não tenho litisconsórcio, porque o sindicato é uma pessoa só. A não ser que seja uma ação sindical proposta por vários trabalhadores, aí ok. Mas se for só proposta pelo sindicato, o sindicato é uma pessoa só. Entendi. Aquelas ação dos poupadores que tinha. Você fala da poupança do plano Bresser e Verão? Isso, pode ser feito um litisconsórcio. Poderia ser feito um litisconsórcio. Não foi comum ter litisconsórcio, viu? Não sei quantos sabem do que o Elison está falando. Houve uma situação durante o período do governo Collor,
nós tivemos a apreensão de dinheiros depositados em poupança. Na verdade, é o que se chamou na época de empréstimo compulsório, o que é uma insanidade, porque compulsório é obrigatório. Como que o empréstimo é obrigatório? Então não é empréstimo. Então não tem o menor sentido a nomenclatura que foi usada para a época, mas se chamou empréstimo compulsório. Então, na época, o governo Collor determinou o bloqueio de todos os valores que as pessoas tinham em poupança, e aí havia um planejamento de devolução desse dinheiro a longo prazo. E isso aconteceu em alguns momentos, isso em 89, que foi o chamado Plano Bresser, se eu não estou enganado. E como faz tempo que essas ações acabaram, me corrija, Ellison, se eu estiver enganado. E em 90 ou 91, 92, teve o Plano Verão, uma coisa assim. E que era referente a essas situações. Você está com o áudio bloqueado, Ellison. Qualquer coisa, é só liberar aí. É isso mesmo, 89, 90, 91 e 92. Isso. E aí nós tivemos esses bloqueios. O que aconteceu? Quando o governo devolveu esse dinheiro, ele não devolveu respeitando algumas atualizações. Ele fez uma atualização e uma correção monetária errada. E aí as pessoas tinham 20 anos de prazo prescricional para entrar com ação, porque na época era o Código Civil de 16. Hoje, nós não temos mais prazo de 20 anos de prescrição. Hoje o prazo máximo é 10, pelo Código de 2002. Mas na época, quando isso aconteceu, tínhamos o prazo de 20 anos. E aí essas ações, elas foram possíveis até 2012, que era o último prazo prescricional. E aí, a partir de 2009, começou a despencar essas ações no judiciário, mas despencar mesmo. Era coisa assim de milhares de ações de pessoas que no período de 89 a 92 tinham dinheiro em poupança que foi bloqueado pelo governo. E eles apontavam que havia ali um erro na devolução do valor e cobravam o valor atualizado, essa diferença. Normalmente, o que se viam eram todos processos sem litisconsórcio, cada poupador contra o banco, no caso. Se fazia a ação era voltada em face dos bancos, porque a atualização era feita pelos bancos. Se eu não estou enganado, o banco que respondia essas ações era o HSBC por ter comprado um saldo dessas pessoas. É isso mesmo? Isso era o HSBC ou o Bradesco? Não lembro. HSBC, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa. Vários compraram esses saldos, né? Sim. E aí nós tínhamos várias ações. Mas aí entra a fala do Ellison. Todas essas pessoas, essa galera que tinha poupança nessa época, eles tinham comunhão de direitos. Então, eles poderiam, se você, por exemplo, você tinha uma poupança nesse período, aí o seu primo também tinha, o seu irmão também tinha, sua mãe também tinha, você poderia entrar, vocês todos nessa ação, como autores. Isso era uma possibilidade de litisconsórcio, sim. E aí seria uma circunstância de comunhão de direitos. É um exemplo de litisconsórcio. Oi? Eu acho que eu tenho um exemplo também, ó, a Elisângela que está falando. Oi, Elisângela. Quando o Ministério Público entra contra licitações de um município, ele pega um único processo e coloca vários comerciantes num único processo. Então, nós temos como réus? Oi? Ele coloca esses comerciantes como réus ou ele coloca esses comerciantes como testemunhas? Réus, como réus. Perfeito. Isso é litisconsórcio. 3, 4 comerciantes como réus num único processo de licitação e o prefeito sendo acusado também de improbabilidade administrativa. Perfeito. Isso também é exemplo de litisconsórcio. Perfeito. Beleza. Outro exemplo que a gente pode pensar é uma ação de alimentos em que a mãe tem 2 ou 3 filhos e o pai não paga pensão. Aí ela não precisa fazer uma ação de alimentos com cada filho. Ela faz uma ação só, coloca os 3 filhos como autores contra o pai. Isso também é litisconsórcio. Percebe como isso gera economia? Então, acaba facilitando muito as coisas. Um outro exemplo que a gente tem de litisconsórcio passivo com comunhão de direitos dentro da ação de alimentos, tudo isso para vocês visualizarem nessa questão, não sei se vocês já ouviram falar que é possível cobrar alimentos dos avós. Isso tem um nome, o nome é péssimo, chama alimentos avoengos. Isso. É ação de alimentos avoengos. O nome é horrível, mas é o nome que se dá. Alimentos avoengos. É quando a gente pede alimentos para os avós. Não sei se vocês já estudaram parentesco, talvez não. Mas de uma maneira muito simples, você vai estudar isso mais para frente, se não viu, em direito de família.
Nós temos parentesco em linha reta e parentesco colateral, que é em linha horizontal. Quando a gente fala em parentesco em linha reta, nós observamos os ascendentes, ou seja, pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó e vai. Ou para baixo, filho, filha, neto, neta, bisneto, bisneta, linha reta. Colateral, irmãos, tios, primos, tio, avô e assim vai. Irmão, tio, primo é parentesco em linha colateral. Quando se fala em obrigação alimentar, ou seja, a obrigação de prestar alimentos, ela é infinita em linha reta. Então, não há limitação para a obrigação de prestar alimentos em linha reta. E isso é muito importante. Nós não temos limitação em linha reta para prestar alimentos. Tá, e aí? Como que fica essa situação? A gente costuma ver sempre alimentos do filho para os pais, mas é perfeitamente possível que os pais cobrem alimentos perante os filhos, ou que os avós cobrem alimentos dos netos, ou que os filhos cobrem alimentos para os avós. Por quê? Porque em linha reta a obrigação ela vai se limitar à vida da pessoa, né? Ela é infinita. Mas é importante que a pessoa primeiro tente receber alimentos, pensão alimentícia dos mais próximos, né? Isso é importante, para depois chegar nos mais remotos. Então, primeiro eu tento do meu pai, se meu pai não puder me pagar, não conseguir, eu morrer, aí eu tento do meu avô. Então, eu vou fazendo essa cadeia, né? Verificando quem tem mais condição de me auxiliar nesses alimentos. Houve um processo, e de fato foi um processo que eu atuei, ele aconteceu em Londrina, em que a mãe tinha 3 filhos, tem ainda, né? Os 3 filhos, e o pai foi preso. Em uma situação bem complicada, em que uma grande amiga minha, que é criminalista, eu não sou criminalista, aliás, uma das melhores criminalistas que eu conheço, por sinal, atuou nessa ação, porque ele era guarda municipal, foi um caso muito comentado na época. E aí essa mãe estava com 3 filhos, e justamente por ter 3 filhos e filhos pequenos, ela não conseguia trabalhar normalmente, né? Porque ela não tinha gente para ajudar, empregada ou coisa do tipo. Então ela fazia serviços autônomos, ela trabalha como fotógrafa, justamente para ter horário flexível, porque tinha crianças muito pequenas. Vai deixar com quem essas crianças, né? E a mãe dela acabava ajudando em alguns momentos em que ela tinha trabalho para realizar. Só que ela precisava de auxílio de alimentos e era impossível o pai das crianças pagar porque ele estava preso, não tinha mais renda e ia ficar preso por um tempo razoável, inclusive. E só não ficou mais porque foi morto, acabou morrendo dentro da cadeia. Então aí não vai ter mais essa figura de ter pensão por parte do pai. Então ela quis voltar o processo de alimentos, né, contra os avós. E quando essa ação chegou, né, para o juiz, essa ação foi iniciada por um outro advogado e eu assumi essa ação depois. Ela fez a troca de procurador. O juiz pediu, como ela se voltou contra os avós paternos, o juiz determinou que ela incluísse também os avós maternos. Porque quando a gente pensa em cobrar alimentos perante os avós, todos os avós têm obrigação de prestar alimentos, e não somente um. E aí esses avós vão ter que se manifestar dizendo se eles têm condição ou não. Mas, de maneira geral, a princípio, todos os avós maternos e paternos precisam prestar alimentos. Eu não consigo me voltar somente contra um, porque todos têm essa comunhão de obrigações. Bem como os 3 filhos possuem essa comunhão de direitos, direito de buscar alimentos. Então, ali nós tivemos também um litisconsórcio formado entre os avós, né? Tudo isso para a gente verificar essa primeira situação. Beleza? Inciso 2 do artigo 113 do CPC, que fala também de uma hipótese, né? Que fala também de uma hipótese. Oi. Assim, os avós falecendo, ou os avós não, o pai falecendo, aí extingue essa relação, não tem direito a mais nada daí? Não, dele cobra dos avós. Pode cobrar dos avós. Se ele falecer? Vai ser discutido aqui, Denise, por exemplo, se o pai faleceu e por algum tipo de contribuição previdenciária a mãe teve direito à pensão por morte, o recebimento de pensão por morte vai tirar a possibilidade de exigir dos avós pagamento. Porque ele já está recebendo alguma coisa que foi meio que deixada pelo pai. Pensão por morte, ela é um direito deixado pelo falecido.
Agora, se não teve nem pensão por morte, aí eu vou receber dos avós mesmo, me volto contra os avós. Ah, sim, obrigada. Nada. Segunda hipótese que é a prevista no inciso 2 do artigo 113, que fala, entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Quando a gente fala dessa hipótese de conexão, a gente vai falar sobre conexão, inclusive nesse material, mas eu tenho que deixar mais para frente. Mas eu não vou te deixar no escuro aqui. Já vou te dar uma primeira ideia do que é conexão. A conexão, ela é o Instituto de Direito Processual Civil prevista no artigo 55. Se você observar o seu material, tem uma notinha de rodapé, tá vendo esse 1 colocado aqui? E eu joguei lá na nota de rodapé o artigo 55 do material, para facilitar a sua vida mesmo. O artigo 55 fala o que é conexão. Olha o que diz o caput do 55. Reputam-se conexas, ou seja, existe conexão, duas ou mais ações, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Então, vamos entender conexão. A gente chama de conexão, né, quando duas ou mais ações tiverem em comum o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. E aqui eu explico para vocês. Por que eu costumo deixar a conexão mais para frente? Porque se a conexão está atrelada ao mesmo pedido ou à causa de pedir, a gente ainda não viu pedido e causa de pedir. Certo? Mas vamos dar uma primeira pincelada nisso para que você entenda. Pedido, a gente já sabe que é aquilo que a parte está buscando. O objetivo da pessoa, o bem da vida, né? Que a pessoa deseja. E causa de pedir são as razões pelas quais a pessoa ingressou com a ação, junto com o fundamento jurídico. Então, causa de pedir é motivo e pedido é o resultado, aquilo que se busca, o desejo, né? Então, quando eu tenho duas ou mais ações, elas serão consideradas conexas se houver entre elas o mesmo pedido ou, não precisa ser as duas coisas, ou a mesma causa de pedir. Se eu verifico isso, qual a consequência da conexão verificada? Quando eu tenho conexão, os processos são apensados. Não sei se você sabe o que é apensamento. Quando o processo era físico, né, o processo era impresso, vamos exemplificar aqui, estou com 2 livros. Então, cada livro é um processo. Como que acontecia o apensamento? Vamos imaginar que foi verificado que existe conexão entre esses 2 processos, porque eles têm o mesmo pedido ou eles têm a mesma causa de pedir. Qual que era o resultado? Eles eram apensados. O que isso significa? Eles eram amarrados. O apensamento no processo físico fazia com que os processos fossem amarrados para que eles fossem julgados conjuntamente. Aí o juiz dava uma sentença que seria aplicada aos 2 processos. Isso gera uma economia lascada, uma baita de uma economia, né? Então, nós verificamos essa situação da conexão, né, como um elemento para economizar o processo, para dar uma decisão um pouco mais rápida e um pouco mais célere. Gente, eu estou com 1 minuto, ele vai me derrubar a qualquer tempo. A gente vai fazer a pausa, vamos recomeçar no horário previsto da próxima aula, bebe uma água, dá um pulinho no banheiro, e a gente retoma a partir de conexão para finalizar isso aqui. Até daqui a